A gente tem hábitos que têm a ver com o que a gente aprendeu a fazer, com o que a gente se acostumou e virou algo automático que a gente faz sem perceber. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui nesse vídeo, falando apenas das crenças de níveis centrais. Crenças de níveis centrais são crenças que nós registramos como uma verdade lá na nossa infância. Então, aqueles padrões de comportamento que nós vamos registrando pela interação social com o ambiente, escola, família, a nossa história, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, a forma como nós somos criados e assim por diante, tá? E aí nós vamos criando camadas, literalmente camadas, como se fosse uma cebola cheia de camadas. Camadas de experiência, e essas camadas de experiência vão formando a nossa visão individual do mundo, né? Isso forma como se fosse uma lente individual. Cria a forma que cada um de nós enxerga o mundo. Se você pegar um exemplo comum, falar em público. Falar em público é uma situação que, para algumas pessoas, elas vão enxergar de uma forma, e a outras pessoas, essa mesma situação, elas vão enxergar de uma forma distinta, né? Então, você enxerga de um jeito a oportunidade de falar em público, e outra pessoa talvez enxerga essa mesma oportunidade de falar em público de outra forma. Alguns paralisam, literalmente paralisam, só de ouvir falar nisso. E outros encaram isso de boa. Então, a situação em si não tem o poder de alterar a emoção, a capacidade, a facilidade, o potencial de uma pessoa. O que depende? Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E como essa pessoa enxerga essa situação é baseada nas crenças, por exemplo, de nível central. Nós temos 4 níveis de crença. Aqui nós estamos falando apenas do nível central, tá? E se a gente pensar no tratamento clínico dessa pessoa, desse paciente, é basicamente, normalmente, baseado por meio de exposição. Então, criando-se um contexto onde se forneça a essa pessoa provas de que aquela situação que ela tem medo não é uma situação ruim. Então, se a pessoa tem medo, por exemplo, de falar em público, a estratégia clínica padrão para conseguir mudar isso é justamente expor essa pessoa a essa situação que ela tem medo, né? Confrontar ela e colocar ela de fato naquela situação. Fisicamente, realmente acontecer aquilo. Do ponto de vista do Theta Healing, essa alternativa ela pode acabar criando ainda mais estresse e traumas, mais bloqueios, porque você pode registrar ainda mais medo e mais bloqueio de falar em público se você simplesmente for lá exposto, mesmo que isso seja de uma forma acompanhada. Encaixa esse exemplo agora, esse contexto, né, para qualquer outro exemplo da sua vida, tá? Um outro exemplo. A pessoa, ela se acha incapaz, ela se acha um M, né, no sentido de performance, de desempenho, de capacidade, e como um mecanismo compensatório da nossa mente, isso faz essa pessoa ter mais disciplina, porque ela quer ser a melhor, ela não se sente boa, ela não se sente profissional, ela não se sente merecedora, enfim, então ela quer ser melhor. Então, como um mecanismo compensatório, se achar um M, por exemplo, vai fazer com que eu busque ter mais disciplina ainda para tentar ser melhor. Se eu simplesmente tiro essa sensação da pessoa, de ela não se achar tão boa, de ela não se achar suficiente, eu posso levar essa pessoa a relaxar e procrastinar. Ou seja, se eu simplesmente optar por usar frases, afirmações positivas ou inflar o ego, sem analisar de fato as crenças, os traumas e os bloqueios, eu estou trazendo o efeito inverso do esperado. Pensa só, às vezes aquela sensação ruim, aquela crença, foi justamente o que levou a pessoa a atingir o seu objetivo, a ter disciplina para realizar os seus desejos. Então, você tem que entender que os bloqueios, os problemas, as crenças, elas têm uma função significativa e evolutiva na nossa vida. E você também precisa entender que você pode conseguir esses benefícios, o aprendizado, as virtudes, essa evolução, sem precisar passar pelos perrengues. Esse é o trabalho de crenças, que a gente chama trabalho de crenças do Theta Healing, que é uma técnica. É o trabalho de crenças e os downloads do Theta Healing. É o trabalho de sentimentos que a gente faz dentro do Theta Healing. Ensinamos a nossa mente, reprogramando ela, através do amor incondicional, de ferramentas, é claro, mas através do amor incondicional e da leveza, e não simplesmente do choque da exposição.
A nossa missão humana aqui é desenvolver virtudes, né? Para evoluirmos como ser humano. A nossa mente, ela escolhe o caminho baseado nos registros que nós tivemos, como eu comentei lá no início desse vídeo. Se perdeu, Elda, tu falou muita coisa louca até aqui, não entendi nada. Volta e assiste esse vídeo novamente. Esse vídeo, ele é dedicado para estudo. Você precisa digerir o que está nesse vídeo, tá? Então, nossa mente escolhe o caminho que ela vai seguir para desenvolver essas virtudes, esse processo evolutivo que é a nossa missão aqui na Terra. Nossa mente escolhe esse caminho baseado nos registros que nós tivemos. Isso inclui todas as limitações que nós ouvimos e registramos, como eu falei lá no início. É por isso que nós precisamos reprogramar a nossa mente, para que a gente possa colher as virtudes e os benefícios através de um caminho muito mais leve e amoroso. Sugestão: volta esse vídeo lá no início, degusta ele, pausa, anota. Se você desejar aprofundar, te convido a me chamar no Instagram, está disponível aqui embaixo na legenda. E compartilhe esse vídeo. Até a próxima!